Olá meninas, tudo bem? As pacientes que passaram essa semana em consulta, elas viram que eu separava algumas bioimpedâncias, que é o exame de análise corporal delas, porque foi uma semana bastante significativa de melhora metabólica dessas pacientes, muito significativa a melhora na bioimpedância, e eu já estava para conversar com vocês sobre esse exame que é tão fundamental no nosso diagnóstico e na nossa condução de tratamento no climatério e menopausa. Com a grande maioria queixa, principalmente você que está procurando vídeos sobre climatério, menopausa, que está passando por isso, é a queixa da modificação corporal, né? A gente começa a acumular gordura central, há aumento global de peso, há uma modificação estética corporal e muitas vezes a paciente não entende isso e acha que somente a reposição hormonal vai inverter esse metabolismo, vai melhorar, vai trazer o corpo que ela tinha antes desse climatério e menopausa. Tanto o corpo estético como o corpo com índice de saúde, né? Um menor gordura visceral, menor risco cardiovascular. E não é bem assim. Então, esse exame, ele norteia o médico, ele vai nortear a gente para onde a gente tem que recorrer, além da prescrição hormonal. Eu vou dar alguns exemplos. Pacientes que foram sedentárias ou que mantêm as suas atividades físicas regulares e de repente entram no climatério com sarcopenia, que é uma queda importante da massa muscular, principalmente massa de quadríceps, ela decai muito rápido nesse processo de climatério. É lógico que a gente vai prescrever a reposição, né, melhorando o climatério, a sintomatologia e os índices, mas se eu não tratar essa sarcopenia, direcionando o uso de aminoácidos, o próprio uso da creatina, indicando qual atividade física essa paciente deve seguir, qual que é a frequência dessa atividade, muitas vezes atrelado com o educador físico a uma estratégia, a gente não vai conseguir essa melhora, a gente não vai conseguir recuperar essa queda importante de massa muscular. Então a gente vai individualizar, não existem fórmulas únicas de reposição hormonal, assim como não existem fórmulas únicas de suplementação e orientação de estilo de vida. Outro caso que eu queria relatar é de uma paciente em uso do Ozempic, né? O Ozempic tão difundido. Muitas pacientes chegam na utilização do Ozempic por conta própria ou indicados por endocrinologistas, mas acabam não acompanhando corretamente e trazem uma queda de peso global importante, muitas vezes 10% do peso corporal. E quando a gente faz a bioimpedância, a gente vê que grande parcela dessa perda foi às custas de musculatura. De nada adiantou, ela não melhorou os índices de saúde. Quando ela tirar a canetinha, quando ela voltar para a vida normal alimentar, ela vai ganhar esse peso muito rapidamente, ela não tem aquele consumo adequado da musculatura que foi perdida. Não é a forma certa de redução de peso, não é a forma certa de emagrecimento. Então a gente consegue acompanhar assim também. Outro caso é da paciente que começa uma reposição hormonal, ela apresenta uma adaptação de até 3 meses com uma mínima retenção hídrica, e vem queixando de ganho de peso. E quando a gente faz a bioimpedância, a gente observa que ela tem uma retenção hídrica de fato, e o que ela ganhou de peso foi musculatura. É caso feliz, é a grande maioria dos casos, principalmente nos 6 primeiros meses da reposição hormonal. Os pacientes chegam a ganhar 700 gramas de massa muscular, e nem sempre utilizando testosterona. Todo mundo acha que a testosterona é a hipertrofia muscular. Não. O músculo tem receptor para estrogênio, inclusive. O fato de ter ajustado a reposição hormonal trouxe essa melhora na bioimpedância com estagnação de peso. É o mesmo peso que ela teve a vida toda, mas houve uma grande melhora corporal. Então, assim, ficar atrelado à balança para saber o que está acontecendo como efeito colateral está errado. Principalmente quando a gente quer reestruturar a musculatura que ela tinha naquela fase pré-climatério. Saber como a gente está emagrecendo, não usar a medicação aleatoriamente por indicação de outras pessoas. Se fizer com endócrino, com outros médicos, acompanhe esse emagrecimento, porque balança não é realidade, principalmente para essa fase de climatério, para essa fase de inversão do metabolismo. Queria também citar que a gente acompanha até mesmo para a formulação dos hormônios, não existe uma fórmula única de hormônio e a proporção e a necessidade do hormônio vai ser de acordo com a distribuição corporal também. A gente vê que as pacientes climatéricas e menopausadas, elas modificam aquele padrão ginoide de distribuição corporal, a gordura periférica de braços e pernas, para um padrão central de acúmulo de gordura, né? Que é a gordura visceral, a gordura perigosa para colesterol, gordura perigosa para aumento glicêmico, perigosa para o risco cardiovascular. E muitas vezes a proporção hormonal, nosso cálculo e nosso raciocínio de reposição hormonal visa também a essa inversão, a reinversão, trazer aquele padrão ginoide para minha paciente climatérica. Ela tem que ter uma distribuição de gordura
ginoide, e nunca inverter para uma obesidade central. Então tudo isso a gente avalia numa bioimpedância, visando a análise inicial, a prescrição, né, a adequação hormonal e o acompanhamento da minha paciente. Muitas vezes, se eu prescrevi um hormônio, uma estratégia, não houve melhora na bioimpedância, eu vou ter que mudar a minha estratégia, eu vou ter que mudar meu tratamento. Então, acho que hoje a gente não consegue trabalhar com climatério, menopausa, reposição hormonal e saúde da mulher sem esse exame fundamental, que a gente faz rotineiramente ao longo, né, do exame clínico em consultas, ou quando as consultas são online, a gente acaba solicitando em algum laboratório, é o nome DEXA, né, a densidade de análise corporal total, cada laboratório tem uma denominação, mas é um exame fundamental e eu queria explicar para vocês por que eu me atrelo tanto a ele nas nossas estratégias terapêuticas. E a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!